Todos preparados? Bom, pessoal, bom dia, mais uma vez, para quem eu ainda não dei bom dia. Cumprimentar os meus amigos aqui da imprensa, cumprimentar também toda a nossa equipe aqui, todo o nosso secretariado, que tem se empenhado muito em entregar um Estado melhor. E ainda há pouco a gente fez uma apresentação dos nossos 100 dias, do que a gente já conseguiu avançar e algumas das ações também que a gente vai fazer nos próximos dias para melhorar a vida do cidadão. A gente vai entregar daqui a pouco um pendrive com todas essas informações, com todos os números, né, com todos os dados, para que vocês também possam ter um embasamento melhor sobre o que foi apresentado aqui. E eu estou à disposição. Bom dia, Marcos Pontes da Tiradentes. Governador, o senhor fez uma explanação sobre muitos números que, de acordo com a informação do governo, já diminuíram a questão da violência, da saúde e melhorias na educação. Mas a pergunta é a seguinte: hoje nós tivemos protestos de médicos ortopedistas em frente ao 28 de agosto, que disseram que se até amanhã, se até hoje o governo não pagar o que deve a eles, de acordo com eles, vão parar. E também nós tivemos um protesto em frente à Fundação Adriano Jorge, na Cachoeirinha, onde técnicos de enfermagem estão reclamando entre 3 e 5 salários. A gente sabe que são as terceirizadas. Qual é a atitude do governo para tentar amenizar isso, já que vem de muitos tempos, muitos governos atrás desse problema? E qual nota o senhor se daria hoje nesses 100 primeiros dias? Bom, é muito complicado eu me autoavaliar, né? Essa avaliação quem tem que fazer é o cidadão, quem tem que fazer é o povo. Com relação aos profissionais da área de saúde, todas as empresas e cooperativas estão recebendo em dia. Não há nenhuma empresa, nenhuma cooperativa sequer que está com pagamento atrasado. Não há nenhum fornecedor da área de saúde que trata de RH que esteja atrasado. Nós estamos cumprindo o que foi acordado, estamos pagando em dia e o que ficou atrasado, nós negociamos, parcelamos. A primeira parcela da primeira competência de 33% já foi pago e isso está disponível no portal da transparência. Bom dia, governador. Site Amazonas Atual. Ontem na Suprama eu fiz uma afirmação ao senhor. Quando eu disse: governador, estou sentindo o senhor muito ausente, meio sumido. Hoje eu percebo que o senhor já deu a resposta desses 100 dias. É que era muito trabalho mesmo e muito mais por vir. Pelo menos foi isso que eu percebi nas imagens que o senhor colocou ali, e dizendo ainda que não tinha colocado tudo. A minha pergunta chamou também a minha atenção o fato do senhor ter dito que continua sendo prejudicado, atrapalhado por quem não quer ver um Estado melhor. Os seus aspas que eu vou usar, inimigos políticos. Até que ponto isso, governador, lhe atrapalha e quais são esses inimigos políticos que não permitem que o senhor trabalhe? Bom, isso não tira meu sossego, não tira minha tranquilidade. Há um desespero muito grande, de fato, de alguns grupos que não querem que eu esteja aqui, porque vocês sabem o feito histórico do povo do Estado do Amazonas. Isso não é um feito meu, é um feito do cidadão. O cidadão disse assim: olha, eu quero uma mudança, eu quero um novo, eu não aceito mais o grupo que está aí. E essa decisão popular, essa decisão do cidadão tem que ser respeitada. Essa decisão tem que ser respeitada. Os que me atacam, infelizmente, não têm coragem de se apresentar, mas vocês sabem, vocês são testemunha do que tem acontecido e como é que essas coisas têm acontecido. Uma coisa é você fazer a crítica, e a crítica é normal, isso é normal que aconteça, principalmente contra quem assume um cargo público, mas agir de forma leviana, de forma vil, aí isso eu não vou aceitar. E isso em nenhum momento me intimida, porque eu estou aqui com a legitimidade de quem é dono disso daqui, a quem isso daqui pertence, que é o povo do Estado do Amazonas. E bom dia, governador. Rafael Tavares, portal do Comando. Só prestou números em relação à central de medicamentos, que teve um crescimento aí de 3 vezes mais, só o volume de 12% para 38%, mas quando que esse estoque deve chegar a 100%, de fato, tem alguma previsão em relação às críticas ao governo em relação à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas? Muitos deputados, pessoal da minoria, o líder, como o deputado Wilker Barreto, critica bastante ferrenhamente a questão da saúde. Fala em relação a alguns comprovantes, a Secretaria faz
Secretaria de Fazenda, perdão, não mostra alguns números? O que o senhor tem a falar sobre isso? A Secretaria de Fazenda mostrou todos os números e eles estão disponíveis. A Secretaria de Saúde também mostrou e está mostrando todos os números. Da mesma forma, a Secretaria de Saúde, de Educação. Pedi para que os secretários fossem lá na Assembleia Legislativa para dar todas essas explicações e nós estamos abertos para que essas explicações, para que esses esclarecimentos possam ser dados e aqui ninguém tem nada a esconder, não temos nada a esconder. O grande problema é que há pessoas que não querem ver a verdade, né? E aí criou-se um clima, e isso acontece no Brasil, de que o importante é de que lado você está. Você vai defender o lado que você está, e você não vai defender a verdade. A verdade vem para um segundo plano. E aí eu volto a fazer aquele questionamento. Qual a contribuição que você está dando para melhorar a saúde, por exemplo? Qual tem sido sua parcela de contribuição? Porque eu e minha equipe estamos aqui trabalhando. Estamos trabalhando para dar essa resposta para o cidadão. E nós temos provado que nós estamos sendo eficientes. Quando nós entramos no governo, a SEMA só tinha 12% dos medicamentos que deveriam ter lá. Hoje, nós temos já 38% dos medicamentos. E nas unidades hospitalares, elas estão abastecidas com 70% desses medicamentos. E aqueles medicamentos que não estão disponíveis, há um medicamento com um princípio ativo similar que pode compensar a ausência desse medicamento. O nosso objetivo é que até o final desse semestre a Central de Medicamento esteja 100% abastecida. Governador, quero falar com relação a... Faz só a inscrição ali, porque só para a gente organizar ali, já eu te respondo. Governador Israel Ponte do site BNC, bom dia aos secretários. Eu estou aqui com um estudo publicado pelo jornal O Globo. O jornal fez a avaliação dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro e dos novos governadores eleitos. E aqui para o Amazonas, a avaliação do jornal, em resumo, é de que esses primeiros 100 dias foram apenas de diagnósticos, sem grandes planejamentos ou programas a serem lançados para a população. Quer dizer, como é que o senhor avalia, como é que o senhor recebe esse estudo do jornal, feito por uma consultoria de renome? Também queria saber quem será o seu líder na Assembleia que está mandando o senhor anunciar. Bom, eu vi hoje a matéria e me estranhou muito, porque eu sou jornalista e sei como uma matéria é construída. É um dos princípios básicos quando você vai construir uma matéria, é você ter os dados reais e você consultar os órgãos oficiais. O mínimo que poderia ter sido feito pelo jornal o Globo é perguntar ao governo do Estado, olha, eu tenho aqui umas demandas, como é que está a questão da infraestrutura, como é que está a questão da saúde? Nós não fomos ouvidos sobre isso e tem muita coisa ali. Por exemplo, fala-se de corrupção na Secretaria de Infraestrutura. Esse é um procedimento do governo passado, não tem nada a ver conosco. Então, me estranha muito quando há esse tipo de insinuação. Inclusive, eu estou encaminhando hoje um documento para o Globo para saber como é que eles conseguiram esses dados, quem é que passou as informações, porque não batem com a nossa realidade, com o que eu estou mostrando aqui, não batem, né? Eu fico preocupado com isso. A impressão que dá é que alguém simplesmente pegou e redigiu uma matéria sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, né? E a gente já tem aqui aquele pensamento e aquele conceito de que nós somos o patinho feio da história e que a mídia nacional sempre, em algum momento, está nos estocando. Isso daí acaba reforçando isso, né? E eu fico muito preocupado que o governo do Estado não foi ouvido, e esse é um princípio básico do jornalismo, ouvir o outro lado, e isso não aconteceu. Com relação à liderança da Assembleia Legislativa, estou conversando com os deputados, tenho uma boa relação com os deputados. O objetivo de se ter um líder, naturalmente, é para defender o governo, mostrar as ações do governo e também manter esse bom relacionamento e esse trânsito com a Assembleia Legislativa. A gente está fazendo isso e, no momento apropriado, daqui a alguns dias, a gente vai anunciar, assim, um novo líder. Bom dia, governador. Portal CN7. O senhor apresentou dizendo que está tudo ok na saúde, estão pagos, mas o meu questionamento é sobre os pagamentos dos médicos, porque, segundo informações, os pagamentos estão desordenados. 3 vezes, do dia 15 passa para o dia 20, do
dia 20 passa para o dia 30. Gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Bom, os pagamentos não estão desordenados. Agora, é importante entender que, no poder público, há um procedimento burocrático e esse procedimento burocrático tem que ser seguido. Quando nós entramos na Secretaria de Saúde, havia 1.500 contratos, sendo que apenas 500 desses serviços contratados havia formalmente contrato. 1.000 não haviam esses processos como exige a legislação. Então, era pago com reconhecimento de dívida e são os pagamentos indenizatórios. E isso você geralmente não precisa prestar muita conta, você não sabe se o serviço foi prestado, e isso a gente está acabando. Naturalmente que isso daí é um processo burocrático, e à medida em que esses pagamentos vão se tornando aptos, a gente vai cumprindo o que a gente havia afirmado, o que a gente havia acordado no início do ano, no início do governo, e isso a gente está fazendo. Bom dia, governador. Wilson Souza, do Portal São Paulo. Nesses primeiros 100 dias, houve um controle efetivo do surto de H1N1 no Estado, reduzindo o número de óbitos. Aqui o senhor deve esse resultado positivo. Bom, esse resultado positivo foi resultado de uma ação rápida do governo do Estado. Nós não esperávamos, porque há muito tempo que não acontece isso no estado do Amazonas, e aí, de repente, nós fomos surpreendidos com esse surto de H1N1. Nós trabalhamos muito fortemente para ir junto ao Ministério da Saúde, que se sensibilizou com a nossa situação, sensibilizou-se com a situação do estado do Amazonas e antecipou a campanha de vacinação para o estado. Os casos já estão controlados, recebi o último relatório, e os casos são bem pequenos, dando um indício de que essa situação já é uma situação controlada e resolvida. Bom dia, governador, Mário Jorge, Campião Manauara. Em 100 dias de governo, o senhor vem enfrentando uma crise na saúde, também teve um princípio com a segurança, que eu acho que parece que foi revelado, e agora a educação mostra insatisfação. Quando o senhor acha que vira esse jogo? Nós estamos conversando com os profissionais da área de educação. O governo tem um canal de diálogo aberto. No início do ano, nós já garantimos um reajuste de 9,38% e nós vamos honrar a data base, que é o reajuste dos últimos 12 meses, de acordo com a inflação, que é 3,93%. Eu não posso dar nenhum percentual a mais que esse por causa da legislação. A legislação me impede de fazer isso, em razão da lei de responsabilidade fiscal. Se eu der 1% a mais, eu vou responder para a Justiça isso, eu e o meu secretário de Fazenda. Então, o que a gente está fazendo é conversando naturalmente com a categoria, mas agindo de forma muito responsável. Bom dia, governador. Bom dia, secretários. A Regional Portal Correio da Amazônia. O governo do Estado lançou um pacote de obras do Estado e reuniu prefeitos. Nesse pacote de obras, tem data de início das obras em todo o Estado e quais são os municípios que vão ser priorizados? Eu continuo, inclusive, reunindo com os prefeitos. Estou chamando cada prefeito, juntamente com os vereadores, que são as principais lideranças dos municípios, para a gente entender um pouco mais da realidade e até dirimir alguns desencontros de informações. Nós lançamos recentemente um pacote de obras, de fato, tivemos que fazer alguns remanejamentos, inclusive chamar as instituições financiadoras, como o BID, como Caixa Econômica, Banco do Brasil. Algumas dessas obras já estão sendo tocadas, estão em andamento, foram retomadas já. É o caso, por exemplo, do Prosai Maués, que a gente deve entregar ainda no primeiro semestre, no finalzinho ou já no início do segundo semestre. Tem o Prosaminho do São Raimundo, que também está sendo tocado. Tem obras lá no município de Altazes, e a gente pode passar depois uma relação dessas obras que já estão sendo retomadas. Algumas delas têm a ver com a recuperação de ramais, vicinais, sistema viário, e isso daí, na maioria dos municípios, a gente só pode fazer no período de estiagem, porque agora está chovendo, então não adianta muito a gente fazer esse trabalho. Mas essas obras já estão sendo retomadas, ou pelo menos boa parte delas, e aí depois o caro colega pode entrar em contato aqui com a nossa assessoria, que a gente passa essa relação. Governador Wilson, bom dia a todos, bom dia,
Almeida, secretários. Bom, a minha pergunta é sobre a economia. Vi a notícia e fiquei muito feliz porque a AFEAM vai liberar até o final do ano para pequenos e microempreendedores 125 milhões de reais. Para quem não tinha possibilidade desse crédito, só que o senhor pudesse explicar como é que vai ser feito isso e quais são os setores que devem ganhar prioridade ou não terá prioridade nesse sentido. Bom, a AFEAM ela disponibiliza linha de créditos para quase todos os segmentos, ou pelo menos para boa parte do segmento. E aí, nesse processo, nesse pacote, nós temos a questão da economia solidária, que é um valor de até R$2.000, onde a exigência é menor, mas vai ajudar o cidadão ali da economia, e isso está disponível aqui para a capital e também para o interior. Abrimos recentemente uma agência lá no município de Rio Preto da Eva para fazer esse aporte financeiro para o pequeno produtor, e vamos abrir mais 3 agências no interior do estado para que o pequeno produtor, para que o comerciante também tenha acesso a esse crédito. E tem uma coisa importante nesse processo: dar as condições para que o pequeno produtor possa ter acesso a esse crédito. Para que isso aconteça, ele precisa ter a regularização fundiária dele ok, ele precisa ter um cadastro ambiental regularizado, ele precisa ter uma assistência técnica e uma garantia de que ele vai conseguir produzir e dar esse retorno. Então, nós estamos fazendo essas ações em conjunto para que essas pessoas, os mais interessados, possam ter acesso a esse crédito. Governador, bom dia. Edson Vieira, programa Isso do Manaus. A gente vê polícia na rua, a população ainda já tem uma certa tranquilidade. Tem alguma proposta, algum plano do senhor aumentar esse contingente de policiais para que eles possam atingir 100% da população? Sim, a gente tem sim esse planejamento, inclusive com a realização de concurso público. Por enquanto, não tem como fazer, nós estamos trabalhando para garantir um equilíbrio fiscal, para que a gente possa estabelecer essas diretrizes de contratação de pessoal a partir do segundo semestre deste ano. Nós temos um déficit ainda muito grande na área da polícia militar. A gente compensa isso, naturalmente, com a contratação de mais pessoal, mas também aliado à questão da tecnologia. A gente vai investir muito, estamos investindo muito em tecnologia, inclusive implantando alguns sistemas, fazendo parceria com a Secretaria Nacional de Segurança. O General Teófilo esteve no início da semana conosco, participando da nossa semana de integração. É alguém que já esteve aqui na Amazônia, foi comandante militar da Amazônia e conhece muito a nossa realidade. Então, nós estamos muito otimistas, estamos com uma expectativa muito grande com relação ao que vai acontecer aqui, principalmente no que diz respeito à segurança pública. Governador, Bruno, Rádio do Mar, bom dia. São dois, na verdade. Primeiramente, nesses 100 dias, o senhor foi muitas vezes a Brasília e trouxe muitas promessas. Além da questão da vacina, do H1N1, que imagino que um crédito o senhor pode citar que já veio para o estado do Amazonas. E segundo, como é que está a questão da operação financeira para estabilizar a saúde no estado? Pois tudo se concentra em Brasília, né? E a gente precisa estar presente, conversando com os representantes do governo federal, com a Câmara, com o Senado. Nós estivemos lá e conseguimos a questão da vacinação, né? A antecipação da vacinação. Nós já estivemos lá para tratar da questão da BR-319, a gente sabe que não é algo que acontece do dia para a noite, é um processo que demanda uma certa burocracia, mas saímos de lá com uma resposta muito positiva, que para o ano que vem nós possamos ter o início da recuperação da BR-319. Estamos lutando muito agora para que tenhamos preservados a Zona Franca de Manaus, o modelo Zona Franca de Manaus. E quando eu falo do modelo Zona Franca de Manaus, não é só o que está na Constituição, mas são medidas tributárias que podem ser tomadas de vantagens para outros estados que acabam fazendo com que as nossas empresas aqui percam competitividade. A nossa próxima luta agora é fazer com que aquele decreto que foi baixado para os concentrados, a gente possa suspender. Inclusive, amanhã, a bancada do Amazonas, eu vou estar presente, temos uma reunião com o presidente da República para mostrar essa nossa preocupação e levar uma proposta para que o polo de concentrados não seja prejudicado aqui no estado do Amazonas. Já estivemos com o ministro Paulo Guedes e agora o nosso próximo passo é conversar com o presidente da República. E eu tenho certeza que a gente vai sair de lá com uma resposta muito positiva.
Governador, secretário, bom dia. André Ricardo Fraganesi, Rede TV, Portal dos Três. Governador, o que ditou a regra na última campanha foi a segurança, inclusive estava em pauta, foi muito questionado na campanha. Parece que o governo, o seu governo em 100 dias, já deu um caminho para que as coisas possam, de alguma forma, andar. Agora, o que está em pauta é a saúde, como a gente tem visto. Já passou o vice-governador por lá, de alguma forma também já organizou a casa, como dizia o ex-governador, mas deixou uma herança para o senhor de uma dívida gigantesca. E aí? O que acontece? E agora? Não tem nada, como é que ele não assume a responsabilidade, fica por isso mesmo? E tem uma pergunta de outra colega aqui também, que é com relação à aplicação do FTI e sobre as filas de colostomia no Delfim Aziz e as filas para cirurgia de coração em crianças no Francisca Mendes. Como é que fica tudo isso? Porque todo mundo, a gente acompanha nas lives aqui, a pauta em questão é sobre saúde. Todo mundo quer saber e tem pessoas sofrendo, morrendo e tal. Eu fiz um vídeo com o senhor lá na SEMA e, inclusive, viralizou nas redes sociais com relação, chegando lá, ficamos assustados. Passou-se uma informação de que estava tudo bem quando o senhor assumiu, quando levou a imprensa lá, viu que estava faltando tudo e era uma situação de caos. Como é que está isso hoje? E o que aconteceu e o que vai acontecer para mais 100 dias? André, eu não vou sossegar enquanto nós não melhorarmos a saúde pública do estado do Amazonas. Isso é algo que tem me consumido muito tempo. Eu estou muito dedicado em fazer isso. Quando nós entramos, nós tínhamos um déficit muito grande lá na central de medicamentos, tínhamos também uma dívida que continuamos tendo com as empresas médicas, né? São aquelas empresas de RH que contratam médicos, enfermeiros, e nós não temos dinheiro para pagar, ou pelo menos não sobrou dinheiro para pagar esse passivo. O que nós estamos fazendo aqui é uma economia para poder garantir pagamento em dia dessas empresas também de cooperativas e negociamos o passivo. Estamos realizando algumas operações de crédito, né, que são empréstimos junto a algumas instituições financeiras para pagar esses fornecedores. Estamos usando um recurso também do FTI, até o momento já foram usados 60 milhões de reais do FTI para o pagamento em dia dessas cooperativas e de empresas e também para honrar com a primeira parcela de uma competência que ficou acordado com as empresas. E o próximo passo, o próximo pagamento que a gente vai fazer dos atrasados é para quitar já uma competência, ou seja, o próximo passo agora, o próximo pagamento vai ser para pagar um mês atrasado das cooperativas e das empresas médicas. Bom dia, governador Rosiane, da Rádio Band News. Bom dia, vice-governador e secretários. Governador, amanhã, como o senhor citou, a bancada vai reunir com o presidente Jair Bolsonaro. E eu ouvi de alguns parlamentares queixas a respeito de uma agenda clara do governo para que eles possam atuar no Congresso Nacional em defesa dos interesses da sua gestão. Há 2 semanas, o governo do Amazonas não tem uma liderança na Assembleia Legislativa. E as categorias que estão se mobilizando aí, decretando greve, né, elas reclamam que o senhor não senta para conversar com elas. O senhor acha que nesses 100 dias houve alguma falha na articulação política por sua parte? Como o senhor planeja, se considerar que há falhas, resolver essa questão? A segunda pergunta que eu tenho a lhe perguntar é sobre a reforma administrativa. O senhor falava, no momento ali da transição, assumiu e manteve a mesma estrutura do governo anterior. Essa sua equipe toda assumiu aí com um aumento salarial e agora propõe aos trabalhadores uma calma, né, paciência em relação ao aumento que eles almejam. Quando que o governo vai dar a sua contrapartida? O senhor anunciou a demissão de um homem forte do seu governo, Marcelo Alex, justificando o início de uma reforma administrativa, mas não ficou claro que reforma é essa e nem a própria demissão dele. Como é que o senhor resolve essas questões todas de comunicação sobre o que o governo pede das categorias e o que ele realmente mostra, né, como sua contrapartida? Com relação à questão da articulação política, eu converso diretamente com os deputados, eu tenho uma boa relação com todos os deputados, eu não vejo dificuldade e não há essa dificuldade de comunicação com a Assembleia Legislativa. Converso com todos os deputados, todos eles têm o meu celular, tem abertura com todos os secretários, tem conversado muito com o vice-governador, então não vejo problemas nesse sentido. Com relação à pauta federal, a pauta no Congresso, está mais do que claro quais são as nossas principais demandas. Nossa principal demanda é BR-319, proteção da Zona Franca de Manaus. Essas são as nossas principais demandas. Com relação à reforma administrativa, a gente já começou a dar indícios de como é
que a gente vai se comportar nesse sentido. As secretarias extraordinárias, já estou cortando, já não tem ninguém mais nas secretarias extraordinárias, que isso daí foi um compromisso que eu assumi durante a campanha e elas vão sair nessa reforma administrativa. Nós cortamos alguns procedimentos, alguns privilégios que eram adotados no governo do Estado, e isso já nos gerou economia. E a reforma que eu estou fazendo, Rosiane, não é uma reforma só para estar no papel ou só para fazer peça publicitária. A reforma que eu estou fazendo é uma reforma efetiva. E reforma, ela só vale a pena se tiver economia. E é isso que eu estou querendo provar. Porque não adianta eu simplesmente apresentar aqui uma reforma administrativa e aí vão me perguntar, e aí, mas o que isso significa de economia? E é isso que eu estou fazendo. E nós vamos apresentar nos próximos dias essa reforma, porque nós estamos trabalhando, não é tão simples fazer a reforma administrativa, porque você mexe numa estrutura que está aí há muito tempo e com muitos processos viciados. Então é preciso ter o cuidado necessário, inclusive nós estamos trabalhando essa reforma administrativa juntamente com o MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, uma instituição que tem uma experiência de 17 anos na iniciativa privada e também no poder público, para que a gente possa apresentar uma reforma efetiva e que essa reforma possa ter essa efetividade de economicidade e também de eficiência. Com relação à comunicação com as categorias, o governo sempre esteve aberto. Não há nenhum impedimento e nenhum entrave de comunicação com as categorias, com professores, com profissionais da área de saúde. O governo sempre esteve aberto ao diálogo com os policiais, com os delegados, com todas as categorias nós estamos conversando e não há nenhum impedimento por parte do governo em sentar e conversar. Com relação à database dos professores, a gente está pagando, no mês de janeiro, eu já autorizei um aumento de 9,38% para os professores e agora estou concedendo a database. Se eu der 1% a mais que isso, eu vou responder na Justiça, por causa da lei de responsabilidade fiscal. O nosso limite com gasto de pessoal já está estourado, já está em 49,7%, quando o limite máximo é de 49%. Então eu não posso dar reajuste para ninguém, só cumprir a database. Eu estou cumprindo o que a legislação me manda e eu estou agindo de forma muito responsável. Aqui eu também não vou agir de qualquer forma e, assim, é preciso que as pessoas tomem consciência disso, é preciso que as pessoas também entendam essa situação. Mas a gente vai garantir, sim, a database dos professores. Bom, a gente está construindo essa reforma administrativa e a gente vai apresentar isso no momento adequado. Bom dia, governador. Bom dia, secretários. Igor Castro, direto ao ponto. Governador, o estado do Amazonas foi governado há muitas décadas pelo mesmo grupo político. O senhor assumiu em 100 dias, né? Esses 100 dias foi pouco tempo para organizar as finanças do estado e quanto tempo você acha que precisa ainda para organizar a capacidade de investimento nas demais secretarias? Nós estamos fazendo um planejamento, né? Eu tenho conversado muito com o secretário de Fazenda sobre em quanto tempo é que a gente vai poder efetivamente fazer novos investimentos. E o estudo que a gente está fazendo é que a gente consiga esse equilíbrio agora em 2019 e que 2020 a gente possa zerar, né, o que a gente tem de dívida e o que a gente tem de déficit, e aí em 2021 a gente possa efetivamente fazer grandes investimentos. Mas nesse momento o que eu preciso é encontrar esse equilíbrio fiscal e garantir que os serviços continuem funcionando. Há algumas situações, por exemplo, na área de saúde, que o que eu gasto em saúde é possível eu ter uma saúde de qualidade. O problema é que esse dinheiro está mal empregado, o problema é que esse dinheiro não está sendo investido corretamente. Agora, por exemplo, nós contratamos uma OS lá para o Delfim Aziz para fazer o mesmo serviço que já havia sido realizado e eu estou economizando por mês 2 milhões de reais. 2 milhões de reais nós estamos economizando lá no Delfim Aziz e na UPA Campos Sales, porque a OS também vai administrar lá a UPA Campos Sales. E detalhe, ampliando o serviço, porque com a contratação dessa OS eu vou colocar o Delfim Aziz para funcionar 100%. E ainda esse mês nós vamos zerar as filas de cirurgia de colostomia.
400 pessoas serão operadas lá no Delfim Aziz. E volto a repetir aqui, não é mutirão de cirurgia, não. É obra estruturante. Delfim Aziz é um dos melhores hospitais do país, mas infelizmente só estava funcionando 30%. E até o final desse semestre, nós vamos colocar o Delfim Aziz funcionando 100%, com capacidade para 70 cirurgias por dia. Imagina o que isso significa na vida do cidadão, na vida de alguém que estava à espera de um procedimento cirúrgico. Né? Pergunta para um parente, pergunta para um paciente nessa situação. Então, isso sim é resultado do trabalho que a gente tem feito. A maior vitória foi na saúde, em 100 dias? Bom, a gente tem vitória em todas as áreas, né? Hoje é um dia muito feliz para mim e também para a minha equipe, porque nós conseguimos avançar muito na economia, na saúde, na educação, na segurança pública, mas eu confesso a vocês que na saúde eu fico muito satisfeito, eu fico muito empolgado, porque trata da vida das pessoas. Obrigado, pessoal. Obrigado.